E aí, meus caros, tudo na paz? Cara, hoje eu vou apresentar a vocês aqui esse demônio em forma de expressão matemática e a gente vai desenrolar esse bicho hoje. Então já pausa o vídeo nesse exato momento e me diz aí nos comentários qual que é a primeira coisa que você percebe numa expressão desse tipo. Eu acho que claramente você desconfia desses denominadores bem atípicos, né? Seno de 170 graus, cosseno de 350. O que eu vou fazer com esses bichos feios aí? Bom, alguma transformação a gente vai ter que fazer aqui com esses caras. E a frieza e a calma do analista ajudam ele a pensar aqui em termos de ângulos suplementares. Ângulos suplementares são ângulos que somados dão 180 graus. E o que a gente sabe a respeito de ângulos suplementares é que os senos vão ser iguais. Então, por exemplo, eu tenho 150 e 30 graus. Se eu somar os dois, vão dar 180. Então, eu sei que esses dois ângulos são ângulos suplementares. Logo, eu também sei que o seno de 150 tem que ser igual ao seno de 30. Essa é uma relação que a gente conhece, ou pelo menos que deveria conhecer. Enfim, então, sabendo disso, olhando para o ciclo trigonométrico, o seno de 170 graus e o seno de 10 graus são iguais. Perceba que a projeção de ambos aqui no eixo dos senos são idênticas. Logo, o seno de 170 graus é igual ao seno de 10 graus. Ok, entendido esse papo, a gente pode até substituir já o seno de 70 graus por seno de 10 graus, já que é tudo a mesma coisa. E olhando agora para o 350, que é o outro bicho-papão que a gente tem que tirar daqui deste denominador, se você reparar, existe uma ideia análoga para os cossenos. A gente percebe aqui que os ângulos que somam 360 graus têm o mesmo valor de cosseno. Repara aqui no cosseno de 10 e no cosseno de 350. Ambos têm a mesma projeção no eixo dos cossenos. Portanto, o cosseno de 350 é igual ao cosseno de 10 graus. E aqui deve estar se perguntando, meu chapa tá certo, mas a gente não conhece nem o cosseno de 10 graus, nem o seno de 10 graus. Mas aqui a gente já conseguiu melhorar a equação, porque ficou agora tudo em função apenas de um ângulo. Então, aqui que vem a magia da álgebra e da trigonomagia. O primeiro passo é igualar os denominadores. Então, eu vou multiplicar aqui o primeiro termo por cosseno de 10 em cima e embaixo. E o segundo termo eu vou multiplicar por seno de 10 em cima e embaixo. Feito isso, a gente vai ter cosseno de 10 graus menos raiz de 3 vezes seno de 10 graus. Tudo isso dividido por seno de 10 graus vezes o cosseno de 10 graus. E agora a gente vai multiplicar por 2 em cima e embaixo. Mas para que eu vou fazer isso? Observe. Multiplicando por 2 em cima e embaixo, a gente vai ter no numerador 2 que multiplica cosseno de 10 menos raiz de 3 vezes seno de 10. E no denominador a gente vai ter 2 vezes o cosseno de 10 graus vezes o seno de 10 graus. E aqui a gente faz aparecer o resultado do arco duplo. Ou seja, a gente consegue simplificar essa expressão aqui. O que acontece é o seguinte, o arco duplo ele é uma consequência da soma de arcos. Por exemplo, a soma dos senos se desenvolve assim, seno de A mais B vai ser o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. E aí, como a gente tem ângulos iguais, ou seja, o ângulo A igual ao ângulo B, eu vou igualar tudo isso a um número x, né? Porque vai ser a mesma coisa, A igual a B, B igual a x, então A igual a x. E tudo fica sendo igual a x. E aí, se a gente desenvolve dessa maneira, a gente vai ter seno de x mais x. E isso vai ser igual ao seno de x vezes o cosseno de x mais o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, o seno de x mais x é simplesmente o seno de 2x. E aí, a gente desenrola isso aqui, vai dar igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Ou seja, essa minha expressão está falando exatamente que se eu tenho o seno da soma de dois ângulos iguais, eu posso simplesmente multiplicar pelo dobro, que eu vou achar o seno da soma dos dois ângulos. É basicamente isso. Então, se eu tenho lá o desenvolvimento de 2 vezes seno de 10 vezes cosseno de 10, isso vai ser a mesma coisa que o seno de 2 vezes 10 graus. Então, obviamente, 2 vezes 10 graus vai dar 20 graus. No denominador a gente vai ter o seno de 20 graus e no numerador a gente vai ter 2 que multiplica o cosseno de 10 graus menos raiz de 3 vezes seno de 10 graus. E agora a gente vai querer arrumar, ajeitar, deixar mais bonitinho o numerador, porque a gente conseguiu simplificar já bastante o denominador e a trigonometria vai agir com força, porque vamos lá, voltando a olhar para a soma de arcos, podemos fazer uma simples transformação algébrica aqui para a gente enxergar o seno da diferença. Perceba aqui,
No numerador, se a gente multiplicar quem está fora do parênteses por 2 e dividirmos quem está dentro por 2, a gente vai acabar que não altera em nada, porque eu estou fazendo operações inversas. Eu estou multiplicando por 2 e depois eu estou dividindo por 2. E divisão e multiplicação são operações que vão se cancelar, né? Vão simplificar e vai acabar que eu não fiz nada. E vai ser justamente isso que eu vou fazer. Eu vou multiplicar quem está fora do parênteses por 2 e quem está dentro eu vou dividir por 2. E aí observa que a gente vai escrever isso aqui de uma forma diferente, mas que é proposital, porque a gente vai fazer aparecer um resultado muito importante para o desenvolvimento e a simplificação dessa expressão. Então, multiplicando por 2 quem está fora do parênteses e dividindo por 2 quem está dentro do parênteses, se liga, a gente vai ficar com 4 que multiplica 1 meio vezes o cosseno de 10 graus menos raiz de 3 dividido por 2 vezes o seno de 10 graus. E agora me diga, meu amigo, que se eu desenvolver essa expressão, eu vou voltar na mesma coisa que eu tinha antes. Vai ficar 2 vezes o cosseno de 10 graus menos raiz de 3 vezes seno de 10 graus. Justo, entendi da álgebra até aqui. Agora a gente vai analisar a trigonometria. Eu acho que esse era o jeito mais fácil para você perceber o seno da diferença. Repara, cara, que 1 meio é igual ao seno de 30 graus. E que raiz de 3 dividido por 2 é igual ao cosseno de 30 graus. E fazendo as devidas substituições, a gente vai ter 4 que multiplica seno de 30 graus vezes o cosseno de 10 graus menos cosseno de 30 graus vezes o seno de 10 graus. Tudo isso está dividido pelo seno de 20 graus. E é aqui que fica evidente o seno da diferença. Quem que é o seno de A menos B? Pensamento análogo do seno da soma, mas como é que é a diferença, o resultado vai carregar o sinal negativo. Então, o seno de A menos B vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B vezes o cosseno de A. Portanto, a gente simplifica isso aqui, o numerador vai ficar 4 vezes o seno da diferença de 30 menos 10 graus, logo 30 menos 10 é 20, ou seja, 4 vezes seno de 20 dividido pelo seno de 20. Seno de 20 com seno de 20 vão se cancelar. Um está multiplicando, outro está dividindo, operações inversas se cancelam, e o resultado daquela expressão todinha lá do começo é simplesmente igual a 4. E é isso aí, meu filho, tamo junto, grande demais por quem ficou até aqui. Ajuda a diminuir a condição, deixa o like aí, quem não deixar o like é